Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 790, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional, 790, volume do histórico, a complementação da cultura racional, complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E vão se transformar na energia pior que existe, que é a energia magnética, que é a pior que tem, em bichos quadrúpedes e bípedes, porque são ferozes, são feras bravias, porque são feitos pela energia magnética, e todos são filhos do eixo da Terra. Filhos do eixo da Terra são Exus, para espetar esses materialistas com o garfão na mão, para deixar a matéria. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, não tem valor nenhum. A fase do pensamento terminou em 1935 e com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque o pensamento está falido e aí está a falência do pensamento. E por ter findado a fase do pensamento, em 1935, os pensadores perderam o direito de viver. É por isso que está surgindo essa onda de crimes hediondos, porque o pensador perdeu o direito de viver, e há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para que a cultura racional desenvolva o raciocínio de todos, para que depois do raciocínio desenvolvido, voltem ao seu verdadeiro estado natural, sendo um corpo de energia, de vida eterna com seu progresso de pureza. É o encontro com o verdadeiro Deus, e por isso que essa energia, que é o verdadeiro Deus, é do verdadeiro Deus, que é a glândula pineal, que está materializada no istmo do mesencéfalo. E depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E estamos no terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde todos vão saber que o mundo de sua raça é o mundo racional. E por isso, tem que desenvolver o raciocínio com a cultura racional. Depois do raciocínio desenvolvido, volta ao seu verdadeiro estado natural, com um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando toda a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque o natural de todos é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele,
porque todos são de raça racional. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos para voltar ao seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é, no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E todos têm que desenvolver o raciocínio. Desenvolvendo o raciocínio, volta ao seu verdadeiro estado natural. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido pela cultura racional, volta a ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza no mundo do verdadeiro Deus. E Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. E no pensamento está a discórdia. A discórdia causa os atritos. Os atritos causam os conflitos e vivem todos em conflitos consigo mesmo. Qualquer coisinha querem logo matar o seu semelhante. E cada povo criou seu Deus. Um povo criou o Buda, outro criou o Jeová, outro povo criou Maomé, e cada povo criou seu Deus. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E tudo que o pensamento fez, e a imaginação, estão a caminho da falência. E está todos indo à falência, todos sendo liquidados naturalmente, porque tudo que o pensamento fez e a imaginação estão tudo sendo liquidados naturalmente. E há milhões de milênios que vem a humanidade preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois que desenvolver o raciocínio para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, porque o verdadeiro Deus tem um reino sagrado lá no mundo, e esse conhecimento é do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque a cultura racional desenvolveu o raciocínio de todos. E no primeiro mundo, o mundo racional, vão ser corpos de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar na energia pior que existe, que é o mal puro, que é o puro mal, porque a energia magnética é o mal puro. As feras são postas dentro das jaulas, e como são filhos do eixo da terra, vão todos se transformar em Exus, para espetar os materialistas com o garfão na mão, para deixarem de serem materialistas. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E tem muita gente fanatizados por seitas, doutrinas, religiões, muita gente fanatizada por coisas banais, por coisas sem importância. O fanático é bem dizer um doido. O fanático hoje está fanático pelo catolicismo, amanhã está fanatizado pela Bíblia, porque um fanático é um doido e a fé é do caduco. Está com fé que vai dar tal bicho, joga o dinheiro todo e fica sem dinheiro algum.
porque é caduco. E a esperança é a última que morre. Está com esperança de resolver um negócio no estrangeiro e de repente morre, porque a esperança é a última que morre. Está com esperança que vai ficar bom e acaba morrendo, e não fica bom coisa alguma. É por isso que a esperança é a última que morre. Estamos na era do fogo. Então, então todos sendo assaltados com arma de fogo, de alto calibre, na mão e rende todos. Tudo porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E assim, todos sendo assaltados, sendo sequestrados, sendo roubados, a falência do pensamento está aí, porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E é por isso que a esperança é a última que morre e fica aí para enganar os otários. A fé é do traidor. Está com fé que vai dar tal bicho, emprega o dinheiro todo, acaba sendo traído pela fé. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até todos ficarem prontos para desenvolver o raciocínio na cultura racional. Então, na religião diz fé, esperança e caridade. Mas caridade eles não fazem a ninguém. E ainda têm a coragem de dizer que são as pessoas da Santíssima Trindade, fé, esperança e caridade. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Porque a natureza é de transformações. O pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, para dar uma chuva de pau nos pensadores. E há milhões de milênios que vê a natureza morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Vem a natureza preparando a humanidade para todos serem desenvolvidos o raciocínio pela cultura racional. Depois do raciocínio pronto, completamente desenvolvido, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Porque o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios e tem lá um grande progresso de pureza. Estamos aqui assim. Por desobediência, fomos muitas vezes chamados a atenção e por isso ninguém sabe o porquê assim é. Porque todos assim são. De onde vieram e para onde vão? E para onde irão? Para onde irão? Irão para classes inferiores, por viverem desconhecidos de si mesmo. E vivem todos desconhecidos de si mesmo, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E o câncer, o AIDS, a leucemia, são epidemias naturais da natureza, porque toda a humanidade perdeu o direito de viver. É por isso que estão aí, essas 3 epidemias matando muita gente, porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. Procuram recursos no pensamento, mas só encontram recursos para remediar e não para curar. E há milhões de milênios que vem a natureza morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para ser desenvolvida pela cultura racional. Depois de prontos, com o raciocínio desenvolvido,
Com o desenvolvimento do raciocínio, volta ao seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E depois tem que desenvolver o raciocínio para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. É por isso que muitos estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão andando com o livro nas mãos para desenvolver seu raciocínio dia e noite, noite e dia, para ficarem ligados ao mundo racional. Muitos colocam os livros debaixo do colchão para desenvolver seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. A continuação dessas mensagens se encontra no 791, volume do Histórico.